1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, uma segunda-feira muito feliz, um CBN Esportes muito feliz. Vamos falar de títulos, obviamente que feliz para alguns, né? Não tanto para outros, hein, Vitor Pereira? Que coisa, hein, torcedor do Flamengo? Mas no último sábado, que atmosfera foi criada no estádio Moisés Lucarelli. Muito nervosismo, muita tensão, mas deu tudo certo. A Macaca campeã da Série A2 do Campeonato Paulista, meu caro Antônio Lupi, a macaquina, mais macaquina do que nunca. Lupi, bom dia. Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. E foi do jeito Ponte Preta, né? Sofrido nos pênaltis, depois de um empate em 0-0 no tempo normal com o Novo Horizontino. Kaique França brilhou e Elvis coroou a sua atuação na cobrança decisiva que garantiu o caneco para a Ponte Preta. Muita festa no final de semana, Pio, mas a partir de hoje o assunto no Majestoso é Série B. Domingo que vem, a Macaca já estreia na competição nacional contra o Vitória fora de casa. O técnico Hélio dos Anjos afirmou que precisa de reforços. E o Eduardo Batista aprovou o que foi feito pelo Novo Horizontino, fez um balanço positivo da temporada e analisou que o confronto diante da Ponte vai ser uma amostra daquilo que vem pela frente na Série B do Campeonato Brasileiro para o Tigre. Falamos do campeão, ou da campeã e do vice da Série A2, e ontem teve título pro Palmeiras na Série A1, o destaque do Verdão com o Leonardo Dai. A pressão eficiente desde o começo do jogo mostra que o trabalho ao longo da semana, na bola, no treino e também lidando com o aspecto mental, não poderia ter sido mais bem sucedido. Na minha opinião, eu pessoalmente respeitei demais o nosso adversário. É verdade que os nossos jogadores não tiveram no seu melhor nível, foi isso que eu lhes pedi para este jogo, mas a palavra vergonha, antes de vos dizer a vocês publicamente, eu disse no balneário, eu não gosto de mandar recados para os meus jogadores por fora, gosto de os mandar nos olhos. Acho que eles entenderam bem essa palavra e durante a semana nós preparamos, na minha opinião, muito bem o jogo. E o Água Santa não conseguiu segurar o Verdão, né? Depois da vitória na primeira partida, o time de Diadema acabou sucumbindo. Destaque do Água Santa com o Guilherme Pradella. O time de Diadema viu a vantagem construída no primeiro jogo por 2-1 desaparecer rapidamente, ainda no primeiro tempo. O técnico Thiago Carpini até tentou mexer no time, mas viu um Palmeiras muito imponente, jogando frente a mais de 41 mil torcedores. Aliás, recorde de público ontem no Allianz Parque, que festa do torcedor palmeirense, coisa impressionante, fora a jogada do Dudu, né? Essa, pra mim, é a jogada do Campeonato Paulista, que coisa incrível que aconteceu lá no Allianz Parque. Já temos Júlio Nascimento? Ainda não. Júlio Nascimento ele mandou uma mensagem aqui que ele estava apanhando um pouco do computador para conectar. O quê? Júlio apanhando da tecnologia? Apanhando da tecnologia. São duas palavras que não cabem na mesma frase. Não cabem, porque é o repórter mais tecnológico que nós conhecemos. Bom dia, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Não, rapaz. Esse dia aconteceu. Aí, eu tava aqui há 5 minutos, que ainda me adaptando na casa nova, esse tipo de coisa. Aí tem uma senha aqui na minha frente. Só que antes do que eu tava digitando, tinha outra palavra com um ponto, que eu achava que era só... Enfim, um direto. Eu não tava... Eu acho que eu entendi. Acho que é mais um problema no cérebro do que... com a tecnologia. Do que o tecnológico, sim. Nunca me deixa na mão, viu? Não tenho dúvida disso. Notícias boas pro torcedor bugrino, Julião?
Sim, notícias boas, né? O Guarani vai anunciar mais um pacotão de reforços, né, Pio? Tudo já pensando na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira começa a caminhada do Bruno Pivetti no comando do Guarani e a caminhada do próprio Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. 5 nomes já foram anunciados. A expectativa, Pio, é de mais 4 ou até 5 nomes nesta semana. Um pacote que vai incluir o zagueiro Valber, que já jogou no Guarani, o meia Regis, que já está em Campinas, um lateral esquerdo, provavelmente será o Diego Porfírio, que estava no Coxa, e daqui a pouco a gente detalha também sobre os nomes de um lateral direito e um volante. O Guarani também trabalha com mais alternativas nessas duas posições para o técnico Bruno Pivetti, viu? Boa, Bugre que estreia no próximo final de semana na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora o destaque dele, que estava voando na jornada do último sábado, recebendo as mensagens da galera, acompanhando também as finais, as decisões pelo Brasil. Bom dia, Fábio Scheibe. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Tá meio rouco, Fabião, a impressão minha? Não, acho que é impressão, viu, Pio? Ah, tá. Não, tava demais o clima em São Paulo ontem tava frio, tava gelado, tava calor? Tava bem quente, viu? Tava quente, né? Entendi. O que você foi fazer lá em São Paulo? Que você mandou mensagem, tô em São Paulo. Eu não entendi por quê. Vamos lá, né? Mas ele não respondeu. Aliás, não. Do shopping. Do shopping. Fábio Scheibe. Ele foi do lado do shopping. Isso, Fábio Scheibe estava acompanhando naquele trabalho especial que ele continua fazendo. Mas a gente promete que na Série A do Brasileiro, o Fábio Scheibe vai fazer um trabalho especial lá em Itaquera. Agora, lá no Rio, deu ruim, hein, Fabião? No Rio deu ruim, com Marcelo e Cano como destaques. Fluminense reverte vantagem com goleada e é bicampeão carioca em cima do Flamengo. O rubro-negro perde o 4º título no ano e nos bastidores a saída do português Vitor Pereira já é dada como certa. Jorge Jesus e Tite seriam os principais candidatos para assumir o time flamenguista. Mudança em Minas também, viu, Pio? Mesmo após título no Mineiro, Eduardo Cudê deve deixar Atlético Mineiro após fortes cobranças contra a diretoria na semana passada. Galo já estuda opções e Dorival Júnior é o nome preferido da diretoria para ser o treinador do Atlético Mineiro. E ainda, com gol no final de semana contra o Nice, Messi quebra novo recorde. Melhor do mundo chega a 702 gols com as camisas do PSG e Barcelona e agora é o jogador com mais tentos por clubes europeus na história, viu, Pio? Boa, Fábio Scheibe. Tem muita coisa pra gente discutir aqui no programa, mas Carlão de Freitas, como destaque, que clima no último sábado no Moisés Lucarelli, que energia, que sensação, coisa que a gente não via e não sentia há muito tempo em Campinas. Carlão, bom dia. Bom dia, Pio, bom dia, ouvinte CBN. Cara, foi sensacional, assim, a catarse que tomou conta do estádio Moisés Lucarelli, a energia entre todos, não só os torcedores, mas quem estava trabalhando, parece que tudo estava canalizado para aquele momento. Eu já acompanhei, assim, não só na arquibancada ou trabalhando, mas vários momentos no estádio Moisés Lucarelli. Seja momento legal, momento um pouco mais triste, mas, cara, o que eu vi sábado foi um negócio assim, de deixar qualquer um abismado. Seja um cara que torce pro verde, seja que torce pro preto e branco, mas parecia que tava todo mundo ali com a energia canalizada para aquele momento do Elvis. Foi um dos momentos mais importantes, assim, mais importantes eu digo assim, mais bonitos que eu presenciei no estádio Moisés Lucarelli. Eu já presenciei muita coisa, mas sábado foi algo assim sensacional. Eu me lembro assim, e levando pro lado do Guarani, na final do Campeonato Paulista em 2012, sim, que o Guarani enfrentou o Santos, também foi um negócio absurdo. O primeiro jogo, né? Só que foi lá no Morumbi, não foi no Brinco. Quer dizer, foi a torcida do Guarani dividindo o estádio com a torcida do Santos, literalmente. Também foi um clima sensacional, mas não foi em Campinas, foi lá em São Paulo. Acho que em Campinas há muito tempo não se via algo assim. Foi sensacional. O Guarani, acho que aquele jogo, porém, o público não era tão grande, né? Guarani e ABC, aquela virada que o Fumagalli faz, ali foi algo sensacional também, emocionante.
O gol do Ricardinho contra o 15, eu trabalhei nesse jogo, foi um Uhum. momento legal também envolvendo o Guarani. Mas, cara, com todo respeito à torcida do Guarani também, e conquista, né? É um clube com DNA vencedor. O que eu vi no estádio Moisés Lucarelli sábado, eu nunca tinha visto, assim, trabalhando no futebol de Campinas. Eu sei que o que eu estou falando pode deixar muita gente insatisfeita e tal, mas a energia. Não é o clubismo, é a energia. Não só da arquibancada, mas de todos os envolvidos, né? Na transmissão do jogo, companheiros de imprensa, eu nunca vi algo semelhante o que aconteceu no último sábado. Sensacional. E o roteiro foi muito legal, né, Pio? Oi, Fabião. O roteiro da decisão foi muito legal, né? Não. Tinha que Ó, mas ser, né? foi muito legal pra quem não é Ponte Pretano, né? Lógico. Pra quem não é Ponte Pretano, foi delicioso agora. O do Elvis no final pra sacramentar mesmo. Não, Cara, mas- eu conversava mas- com o Valmirzinho hoje, o Fabião, o Pio, o Júlio, o Lupe, galera que tá acompanhando. Eu falava assim, cara, a Ponte Preta, ela é um clube que ela precisa ser estudado, assim, o clube Ponte Preta, porque, cara, mesmo na hora de conquistar, é um negócio assim, é inacreditável como o sofrimento faz parte da história, né? Meu Deus, não poderia ter sido mais fácil, mais tranquilo, né? Eu acho que por toda a tranquilidade que a Ponte passou na semifinal contra o 15, acho que o papai do céu falou assim, guardou tudo vai pra sofrer final. um pouquinho, porque senão não é Ponte Preta. Que coisa, pelo amor de Deus. Não, mas brincadeiras à parte, o Fábio Scheib foi perfeito, dizendo Não, desse de roteiro. filme, sem dúvida. Porque é roteiro de filme mesmo. Acho que o torcedor ponte pretano, ele ia lembrar, ele ia guardar na memória, independente da forma que fosse. Se ganhasse de 1-0 lá em Novo Horizonte e 3-0 aqui, ele ia guardar na memória e tudo mais. Mas a forma com que aconteceu faz com que a decisão se torne ainda mais inesquecível, né? Porque não bastasse só o jogo, tem dois momentos, né? Tem dois momentos que o Novo Horizontino... Bom, primeiro tem o gol do Everton, que é anulado. Aí tem duas bolas que o Novo Horizontino tava com o gol feito. Na cara do Kaique França, perde o gol. Aí chega na decisão por pênaltis, o Ronaldo, o Kaique França defende o pênalti do Ronaldo, a Ponte vem na sequência e perde pênalti. Quer dizer, é um negócio muito louco. O Tavares podia decidir, perdeu, né? O Tavares, se fizesse, acabava, ele perde. E aí, cara, coisa... E aí, pra decidir, o Elvis, que já havia perdido 3 pênaltis durante o campeonato. Não, é um negócio são maluco. Muitos detalhes que a gente vai discutir muito mais. Mande a sua mensagem. Ponte Pretano, comemore o título mandando a mensagem. Torcedor bugrino, Série B tá chegando e com reforços importantes pro Guarani. Pra você que não torce nem pra palmeirense, lógico, comemore aqui pra gente. Pra você que não torce pra nenhum desses... Comemore o título do Fluminense. Comemore a tragédia para Vitor Pereira. 19-9. Não, comemore mesmo. Mas comemore mesmo. Ô, louco, aí não. A gente acabou de vir de um feriado. Santo. Não, mas ó, é a tragédia comemora... Não, mas é a tragédia esportiva. Se tem alguém que declarou ser contra Vitor Pereira desde o início deste acerto dele com o Flamengo, é Rafael Pio. Não, Ângelo você Pio. está errado. Ângelo Pio. Você está errado. Eu declarei guerra quando ele ainda estava no Corinthians. Então é antes. Antes. Quando ele perde a Libertadores para o Flamengo, eu já declarei guerra a Vitor Pereira. Ele perdeu a Libertadores, não, ele perdeu a Copa do Brasil. Desculpa. Não! Libertadores. Também. Eu declarei guerra quando ele foi eliminado da Libertadores pelo Flamengo. Foi? Foi, eu já declarei guerra ali. Que coisa, hein? Não, o negócio Ele da fez Copa uma do Brasil bagunça já na foi. escalação. eu pensei que fosse só ponta Copa do Brasil. Não, foi desde a Libertadores, certo, Júlio Nascimento? Mas ainda a Libertadores a gente tem que colocar na conta o gol que o Roger Guedes perdeu e a arbitragem, né? Também. Ah, não, isso é Copa do Brasil. Isso é Copa do é Brasil. Copa do Brasil. Isso é Copa do Brasil. Na Libertadores foi erro dele mesmo. Ele Foi. inventou, invencionices. Você tem razão, Rafael Pio. Concordo com você, cara. É isso. Aí, quando ele chega Pereira. Quando chega no jogo, Nervoso, hein? quando chega no jogo da Copa do Brasil, aqui no CBN Sports, Aqui. Tá. aqui no CBN, era a segunda edição ainda. Então não é aqui, já. Ô, Antônio Lupe, o extinto CBN Sports, segunda edição. Eu falei, o Vitor Pereira que não venha me inventar no jogo de hoje.
Cara, aí sai a escalação 8h30, 8h35 da noite e ele inventa de novo na Copa do Brasil. Ah, pelo amor de Deus. Tragédia esportiva, tá, gente? Eu desejo toda a saúde do Vitor Pereira. E a sogra dele também, né? E da sogra dele também. Mas eu achava que ele nem ovo de Páscoa ia comer. Pelo menos comeu o ovo de Páscoa. Comeu ovo de Páscoa. Ah, mas não vai pular a fogueira a festa junina, né? 19,998. Nossa senhora. Vai pra Ouro Preto conhecer a cultura do Tiradentes, né? Não Só faltava, né? youtube.com/CBN Campinas, deixe seu recado lá no chat. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h mais 21. Olha que coisa. Numa segunda-feira, pós-título do Fluminense diante do Flamengo, quem vem fazer o boletim de trânsito é um flamenguista. Muito bom dia, Gabriel Rocha. Rafael Pio, muito bom dia para você, bom dia também para todos os nossos ouvintes. Tava com saudade, hein, Rafa? Só assim mesmo para falar com você. E olha só, a gente vai agora inclusive atualizar um pouquinho alguns pontos para o nosso ouvinte. A gente foi falando ao longo da programação e bastante também com o Felipe. Para quem trafega nas principais vias da cidade, a movimentação já está bem melhor, viu? E vou direto para John Boy, onde o trânsito é livre nesse instante. Finalmente, liberou. Quem vai trafegando nos dois sentidos não encontra dificuldades no trecho perto da Anhanguera e também na Prestes Maia. Quem deixa a Anhanguera e segue para a Prestes Maia não enfrenta mais problemas. Tinha obras por lá. Agora o trânsito é livre até a chegada à Via Expressa Valdemar Pascoal. Vamos para o centro de Campinas. Quem está utilizando a Francisco Glicério não enfrenta problemas. Chega pela Orozimbo Maia também sem encontrar dificuldades. Ainda assim, se quiser ir para o centro, você que está na Norte-Sul, seguir direto, não vai encontrando dificuldades. Inclusive nos dois sentidos. Rafael. Obrigado, Gabriel. Até. Quer um passeio diferente e emocionante? Trem Republicano. Itu e Salto nunca foram tão divertidas. Tremrepublicano.com.br. Tá no trem? Então tá bem. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E a Confederação Brasileira de Voleibol já divulgou as datas e os horários das semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. Elas começam a ser disputadas no próximo sábado, dia 15, às 6h30 da tarde. Tem Minas contra o Suzano e às 9 da noite, Cruzeiro contra São José. Na quarta-feira, dia 19, as partidas acontecem às 6h30 da tarde, São José e Cruzeiro em São José dos Campos e Suzano e Minas às 9 da noite. Se forem necessários, o terceiro jogo nos dois confrontos, eles serão disputados no sábado, dia 22, 6h30, Cruzeiro e São José e às 9 da noite, Minas contra o Suzano. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Não. CBN Esportes Campinas. 11h25, gostei dessa mensagem aqui, Carlão. Ó, o Renato Alves tá mandando aqui. Bom dia, sempre que a Nega Véia ganha um derby ou algum jogo importante, o Carlão aparece de verde na segunda-feira. Não adianta disfarçar, Carlão, você é nosso. Foi o que escreveu aqui o nosso ouvinte. Hoje é uma homenagem ao Palmeiras, né? O Palmeiras é bicampeão. O Palmeiras hoje se tornou uma potência nacional, então eu fiz uma homenagem aí ao Palmeiras. Eu gosto de verde, cara. O meu time na NBA é o Boston Celtics. Eu tenho os três, eu tenho a preta, a branca e a verde. Nossa, do Boston. A branca é maravilhosa, né? Bonito, eu gosto do verde. Todos têm uma taça. A Ponte foi a primeira a ter uma taça com a coroa do Rei Pelé. Aliás, a primeira bonita e única, mesmo, né? Porque esse troféu ele será único. Ponte campeã, goleiro sendo protagonista na decisão, escola que teve Valdir Pérez, Moacir, Carlos, Sérgio Guedes, Ivan, torcida sofrendo até o final, e o maestro Elvis, que tinha perdido 3 pênaltis, coloca a bola na marca da Cal, vestindo a 10 de cá e bate, bola para um lado, goleiro para o outro, como manda o manual, sacramentando o título, o primeiro ao vivo e a cores do majestoso, para delírio de todos os presentes. Histórico, belo relato do Conrado, mandando a mensagem. Conrado foi muito bem quando disse que o Elvis teve a oportunidade de fazer o gol do título, mas eu fiquei com a sensação, porque eu vou confessar uma coisa pra você. Confessa. Eu tenho dificuldade com contas. Quando vai pros pênaltis, pra mim é um desespero. Porque eu não sei se o cara vai fazer, acabou, se pegar, acabou, eu preciso da ajuda da galera. Falei, aí, fizer, acaba, beleza. Aí eu vejo o Júnior Tavares. E não existe mais uma regra. Ó, você é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Não. Podia ter invertido, né? Eu não sei, cara. Você sabia que eu acho que na hora, por isso que a gente fala assim, né? O futebol é paixão e tal, mas você tem que ter no meio de tudo isso alguém frio, alguém, sabe, pensando. Eu acho que ali ninguém tava mais pensando. Porque se tivesse alguém raciocinando, colocaria o Elvis pra bater. Você inverteria, Fábio Scheibe? Colocaria o Elvis pra bater? Eu fui pensar nisso pênalti? Hoje que vocês levantaram essa lebre aí. Eu não tinha nem pensado nisso. Com certeza, Pio. Era momento de decisão. Como acabou sendo o quinto, poderia ter sido o quarto. E poderia ter acabado antes. Mas é o roteiro que a gente falou. Né? É verdade. Até nisso o roteiro foi impressionante. O Júlio que acompanhou o ambiente, né, e trouxe pra gente durante a transmissão e também no GE o clima, né, da galera. Foi algo impressionante, né, Julião? Com certeza, né? Assim, eu testemunhei muitas pessoas até passando mal ali nas arquibancadas. A gente viu muita gente realmente com nível de tensão muito grande. Inclusive, eu encontrei um torcedor, o Anthony, que o pai do Anthony, ele foi embora, ele não viu a disputa. Não viu? O pai dele falou o seguinte, ó, tô indo pra casa, me liga assim que tiver a resposta, o campeão. Porque ele não queria correr o risco, né, de passar mal. E acho que cada torcedor, né, conhece a própria saúde, e foi até prudente do pai do Anthony ter feito isso. Mas me chamou a atenção justamente por esse requinte de crueldade, dose a mais, extra de dramaticidade. Mas aí não dá pra saber, né, porque o Júnior Tavares, ele bate bem, inclusive é um batedor de falta, né, Pio? Então, assim, foi uma displicência, é verdade. Mas ele tem o costume de bater bem, então acho que imagino na cabeça do Hélio seria também uma cobrança segura, né, do Júnior Tavares ali naquele momento, né? Não, e o engraçado que depois do Tavares, o jogador do Novo Horizontino bateu, a bola bateu na trave. Nossa, na trave. Aliás, o Júnior Tavares tinha que ter batido daquele jeito, né? Dando pancada, né? Soltando o pé. Só que também, Lupe, tem uma outra história. A gente fala, deveria ter invertido, mas a gente fala isso porque o Júnior Tavares perdeu o pênalti. Porque se a gente for levar em conta
as últimas cobranças do Elvis, tava certo de colocar o Júnior Tavares, Também, porque o Elvis também. vinha perdendo os últimos pênaltis, ele perdeu 3. Mas se tivesse dentro do contexto, entre aspas, normal, sem o Kaique ter feito os milagres, o Elvis ia ter que decidir, por exemplo. Cara. Então, assim, eu tenho uma opinião. É uma opinião, tá? Sim, lógico. E não foi porque aconteceu com o Brasil Uhum. contra a Croácia. Uhum. O melhor batedor do time começa. Ponto. Quem que é o melhor jogador da ponte? Quem que bate bem? Elvis. Abre. Quem que era o melhor do Brasil contra a Croácia? Neymar. Vai. Bate. Sim. Quem que foi o melhor? Quem que era o melhor cobrador de pênalti do Novo Horizontino? Ronaldo. Ele errou? Beleza. Méritos pro Kaique. Mas o melhor batedor do time, isso é uma opinião que eu tenho. Sim. Ele tem que começar batendo. Não sei se vocês concordam ou não, mas Mas é a minha isso opinião. é algo mais recente, né? Porque eu antes era sempre eu cresci- o melhor sempre fechava a série, né? Sempre fechava, era sempre o quinto, né? Porque é a maior responsabilidade. E às vezes Deixa eu fazer- Não, e o Deixa eu fazer uma Matheus pergunta boa. Jesus... perde, mas o Matheus quebra a Jesus confiança. também é bom batedor. Mas contra o 15, o Bateu Bateu mal. Jesus, ele bateu mal. Bateu estranho. Estranho. É, estranho. Fez o gol. Fez. Ele deslocou o goleiro. Então. Mas ele bateu de um jeito meio esquisitão também. Esquisitão, Achei- meio lá em mascado, Piracicaba, né? né? Deixa eu fazer uma pergunta pro Fábio Scheib. Faça. Quem fez o Não. gol do título Palmeiras em 99 contra o Deportivo Cali? Nossa senhora. O Zapata Quem foi errou, no né? gol? foi o Zapata que perdeu, Mas né? quem que É, o abriu? último. Você lembra? Abriu foi o Zinho perdendo. Batendo na trave, no travessão, Aí, uma ó. pancada no travessão. Aí. E era um dos melhores batedores do Palmeiras. Mas você quer saber... Vocês mas têm com uma relação ao memória Elvis... Alviverde, né? É o Fábio Scheib. Ah, tá. Mas com relação ao Elvis, o que aconteceu nesse campeonato, eu creio assim, eu sempre acompanhei a carreira do Elvis do oeste pra cá, mas não teria sido um acidente de percurso, esses pênaltis desperdiçados? Porque Pode batedor... ser. É. A gente já discute, repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 10 de abril de 2023. A produção de veículos no país saltou 37% em março na comparação com fevereiro. Ao todo foram montadas 222 mil unidades. Apesar do desempenho positivo, a produção acumulada nos 3 primeiros meses do ano ainda está cerca de 50 mil unidades abaixo dos níveis pré-pandemia. Os dados são da Anfávia, a associação que representa as empresas fabricantes do setor. O Ministério da Saúde deu início hoje à vacinação contra a gripe em todo o país. A campanha será realizada até o dia 31 de maio. Entre os grupos prioritários estão as pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, indígenas e profissionais da saúde. Segundo o governo federal, mais de 81 milhões de pessoas fazem parte do público-alvo. A meta é vacinar pelo menos 90% dessa população. Trabalhadores rurais ligados a movimentos da reforma agrária ocuparam a sede do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no centro de Maceió. Eles pedem a exoneração do atual superintendente do órgão, César Lira. O número de mortes causadas por uma avalanche que atingiu os Alpes da França no domingo subiu para 5. As equipes que procuram desaparecidos encontraram hoje mais um corpo sob a neve. O fenômeno pode ter sido provocado pelo calor e pelo vento. Um barco com aproximadamente 400 pessoas está à deriva entre a Grécia e a ilha de Malta, na Europa, desde ontem. A embarcação saiu da Líbia e ficou sem combustível. ONGs que monitoram o caso afirmam que o deck traseiro já encheu de água e tripulantes precisaram de atendimento médico. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Neste momento, o presidente Lula faz um balanço dos 100 dias de governo e concede uma coletiva. Vamos acompanhar. O material que a minha companheira, acho que foi a Sandra Brandão, me mandou hoje de manhã. É uma pequena coisa, mas serve de amostra para a gente acreditar naquilo que a gente está fazendo. Investimentos em rodovias. Eu vou pegar
os 3 meses, até março. Eu estou pegando aqui todos os valores empenhados até março. Nós, em 2023, já empenhamos 3 bilhões e 300 milhões de reais. No ano passado, foram empenhados apenas, até março, 892 milhões de reais. Investimento em recursos hídricos. Nós, até março, investimos 323 milhões de reais. O ano passado, até março, só 82 milhões de reais. Investimento em ciência e tecnologia. Não estou nem falando das bolsas. Nós investimos até março 535 milhões de reais. Eles investiram 128 milhões de reais. Infraestrutura de saúde. Nós investimos até março 145 milhões de reais. Eles investiram até março do ano passado só 56 milhões de reais. Hidrovias. Nós investimos 328 milhões de reais até março. Eles investiram apenas 34 milhões de reais. Então, um trecho do pronunciamento do presidente Lula fazendo balanço dos 100 dias de seu governo. Ao longo da programação aqui na Rede CBN, você vai acompanhar os detalhes com a nossa reportagem. 11h36. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. Mais algumas participações aqui no WhatsApp. O Marcelo tá mandando bom dia. Vocês vão comentar sobre as postagens do Giovanni Augusto? Vamos, Marcelo. A gente comentou na sexta-feira, mas vamos falar um pouquinho mais sobre também. Ele pergunta aqui qual a situação real do Bugre. O Júlio vai trazer todas as informações. E ele pergunta aqui: Campinas fora do vôlei, Pio? Sim. Na quinta-feira foi derrotado para São José por 3-1 no ginásio do Taquaral e disse adeus à Superliga Masculina de Vôlei. Vamos lá, quem manda mensagem aqui também é o Thiago Vitor, grande Thiagão, bom dia, Pio. Cara, eu tava trabalhando e era desesperador ouvir o jogo. Cabela maravilhoso como sempre, mas quando o gol da Ponte foi anulado, eu fui na mesma tristeza que o Cabela sentiu, sim, mas não tem dúvida disso, Deu tudo certo, mas agora voltamos à realidade, que vem a Série B. Daqui a pouco muito mais participações e também a gente falando muito de Guarani de Ponte. Mas vamos falar do Palmeiras, o Verdão, campeão paulista. Ontem no Allianz Parque, lotadinho, o Verdão atropelou o Água Santa. Informações com o Leonardo Dai. E o Palmeiras foi campeão de novo, pela 9ª vez no intervalo inferior a 3 anos, desde agosto de 2020. Pela 8ª vez desde que Abel Ferreira desembarcou no Brasil no dia 2 de novembro de 2020. O Palmeiras goleou o Água Santa por 4-0. Recuperou com folga a derrota por 2-1 no jogo de ida. Aos 30 minutos do primeiro tempo, já tinha 3-0 no placar, com os 2 gols de Gabriel Menino e o gol de Hendrick. O Palmeiras confirmou o título na etapa final com um gol de José Manuel Lopes e fez a festa da imensa maioria dos 41.444 torcedores presentes que registraram um novo recorde de público do Allianz Parque. Tudo isso uma semana depois de uma atuação frustrante no jogo de ida da final contra o Água Santa, derrota por 2-1 em Barueri, que fez o técnico Abel Ferreira falar em vergonha caso o clube não conseguisse reverter o resultado em seus domínios. A pressão eficiente desde o começo do jogo mostra que o trabalho ao longo da semana, na bola, no treino e também lidando com o aspecto mental, não poderia ter sido mais bem sucedido. Na minha opinião, eu pessoalmente respeitei demais o nosso adversário. É verdade que os nossos jogadores não tiveram no seu melhor nível, foi isso que eu lhes pedi para este jogo. Mas a palavra vergonha, antes de vos dizer a vocês publicamente, eu disse no balneário. Eu não gosto de mandar recados para os meus jogadores por fora, gosto de os mandar nos olhos. Acho que eles entenderam bem essa palavra e durante a semana nós preparamos, na minha opinião, muito bem o jogo. E sobretudo no aspecto mental, como tu disseste bem, este tipo de jogos, se tu não tens calma, né, dar tempo para que o jogo role. Ainda ontem nós estávamos a fazer um exercício
e conseguimos fazer um golo em 2 minutos. Estava a dizer, estão a ver como é que é possível, com nós com calma, não deixar que a nossa cabeça atrapalhe o nosso corpo, porque às vezes a cabeça atrapalha o corpo e às vezes nós só achamos que só há lesões musculares e traumáticas, há lesões mentais também, e há jogadores que as sentem e às vezes é preciso superar esse tipo de lesão mental também. Mas parabéns para a minha equipa, parabéns para os meus jogadores, é um orgulho ser treinador deles, parabéns para todo o staff, parabéns para a minha comissão técnica, parabéns para a estrutura ou para o staff do Palmeiras, parabéns para a nossa presidente. Tive uma conversa com ela esta semana muito positiva, obrigado a ela, parabéns para o Barros, que faz um trabalho absolutamente extraordinário. As pessoas não fazem ideia, eu nunca trabalhei com um diretor desportivo tão competente, não é? Porque as pessoas só olham para a parte das contratações, às vezes elas são possíveis, outras vezes não. E muito obrigado a ele, nunca trabalhei com um diretor desportivo com os valores que ele tem, com o todo que ele agrega ao grupo, muito obrigado para ele também. Ao Núcleo Saúde e Performance, às nossas psicólogas, ao nosso departamento de comunicação que fez um trabalho espetacular, obrigado a vocês são demais. E é um orgulho trabalhar neste clube. Campeão, o Palmeiras volta a campo na quarta-feira, às 8 horas da noite, no início da Copa do Brasil contra o Tombense, jogo de ida da terceira fase, também no Allianz Parque. A estreia no Campeonato Brasileiro é no sábado, às 4 horas da tarde, contra o Cuiabá, também no Allianz Parque. O Palmeiras agora é o segundo maior campeão de São Paulo, com 25 títulos, reduzindo para 5 a distância em relação ao Corinthians, que é o maior campeão estadual. O Palmeiras voltou a ser bicampeão paulista por 2 anos consecutivos, pela primeira vez desde o biênio 1993-1994. O Palmeiras volta, assim, a ser campeão neste século. São 4 títulos estaduais neste século, atrás apenas de Santos e Corinthians, que possuem 7 conquistas cada. De São Paulo, Leonardo Dai. O Adriano Vaz manda uma mensagem aqui. Bom dia, meus caros. A propósito, o Palmeiras recebeu uma forcinha do Klaus. Duvido que o lance do Dudu teria o mesmo desfecho se fosse invertido as posições. Aí ele aproveita e manda um grande abraço e parabéns à Macaca. Carlão, mas o Palmeiras, a organização, em todos os sentidos, o Abel falou aí de ponta a ponta, o Palmeiras vem fazendo um trabalho perfeito. O Palmeiras ele atingiu um patamar hoje no futebol brasileiro, hoje ele é inalcançável, né? O Atlético tenta rivalizar com jogadores de um alto escalão, o Flamengo tenta em algum momento melhor, mas ultimamente não tem sido melhor. Administrativamente o Cudê, daqui a pouco a gente vai falar mais, mas o Cudê já falou do Galo também, né? É algo que não acontece no Palmeiras. E não acontece no Palmeiras. O Abel tem um total comando, as suas convicções são entendidas pelos jogadores, os resultados aparecem. Hoje vive um momento sublime, assim. Não pode perder hora ou outra, tal, mas hoje não tem adversário. O Palmeiras fatalmente vai continuar enfileirando títulos. O Palmeiras só perde título assim. Copa Libertadores, mata-mata, né? Não faz um jogo legal, como aconteceu contra o Atlético Paranaense, mas dentro de uma situação normal é quase que imbatível. Não tenha dúvida disso. Ô, Fabião, o Cudê ainda não está oficializada a saída, ainda não tem nenhuma definição, né? Não, mas pegou muito mal desde a semana passada as declarações que ele deu após a derrota contra o Libertad pela Libertadores, né? Cobrando a diretoria, falando de falta de investimentos. A diretoria do Atlético preferiu mantê-lo até o final do Mineiro, que teria pouco tempo de preparação para a final, acabou ganhando a final, mas ontem mesmo já corria nos bastidores lá no Mineirão que Dorival Júnior ganha muita força para assumir o time do Galo no Brasileiro. O Cudê queria que caísse aquela cláusula de rescisão contratual, que não precisa pagar multa e tal. A diretoria do Atlético aceitou, tirou do contrato essa cláusula, e agora, quando quiser, tanto o Cudê quanto a diretoria do Atlético podem quebrar o contrato e sem pagar multa. Então, depois das declarações feitas por ele tá com o clima meio pesado lá, e Dorival Júnior ganha muita força para assumir o Atlético Mineiro. Eu acho o Dorival hoje o melhor técnico brasileiro.
Carlão? Ele consegue organizar equipes, né? O Flamengo foi assim. O Flamengo vivia no passado um momento conturbado, né? A diretoria justifica a saída do Dorival em virtude das más apresentações, mesmo nas conquistas, né? Contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense. Mas o Flamengo passava por momentos turbulentos, veio o Dorival Júnior e conseguiu arrumar a casa. Fora os grandes trabalhos no Santos, principalmente, no próprio Atlético. Então é um bom treinador. Se for o substituto do Cudê, está em ótimas mãos. Agora, é engraçado, né, Pio, amigos? Todo ano é a mesma história. Temos um projeto, vamos com um técnico, um treinador estrangeiro, temos uma filosofia, uma ideia de jogo. Aí estamos fechando abril, o Flamengo vai ficar sem treinador, o Atlético já está trocando de treinador. É o futebol brasileiro. Eu só discordo que eu acho que o Dorival, ele tá um pouquinho atrás nesse momento pro louco Fernando Diniz, né? O Diniz tá fazendo um belo trabalho lá, né? Tem essa. Ele é maluco, ele é maluco. O Diniz agora entrou no rol dos campeões, né? Que não tinha título, agora já tem um título estadual. Aliás, que título, não bastasse ganha do maior rival e da forma com que foi. Por falar em título, olha que gostoso, que gancho, hein? Por falar em título, a Associação Atlética Ponte Preta é campeã da Série A2, Antônio. Exatamente, Rafael Pio. Um drama, né? No empate em 0-0 com o Novo Horizontino. Na verdade, no agregado 1-1, porque os gols saíram lá em Novo Horizonte. Decisão nos pênaltis e brilhou a estrela do goleiro Kaique França, que depois do jogo falou a respeito do estudo que foi feito, né, dos batedores, principalmente do Ronaldo, que tem um estilo próprio de cobrança de pênalti. Estilo ruim, né? Um estilo... Não, é até um estilo interessante. Mas o Kaique França foi um dos personagens do jogo defendendo 3 pênaltis. Cara, a gente estudou sim, né? Tem todo esse trabalho feito pela inteligência, feito pelo Nicolas, pelo Felipe, profissionais muito competentes que ajudam a gente no dia a dia. E eu estudei os batedores, estudei o Ronaldo, que era o principal batedor, e consegui ser feliz lá. Eu entrevistei você ano passado, a gente falava sobre pênaltis, né? Falou, o Kaique ainda tá precisando pegar um pênalti, você já tinha pegado um na Série B, acho que agora você colocou o sarrafo lá em cima, né? O Laura até brinca comigo, né? Que eu venho de boas atuações, venho de um bom ano passado e que eu tô colocando o sarrafo lá em cima, então eu acho que eu tenho que manter o mínimo isso que eu venho mantendo nos últimos tempos. Bom, esse é o Kaique França que brilhou nos pênaltis e quem mandou a bola pro fundo da rede, dando o título da Série 2 para a Ponte Preta, foi Elvis. Que ano passado, quando estava lá em Goiânia, todo mundo falou, mas o que o Elvis está fazendo de deixar o Goiás para ir jogar a Série B pela Ponte Preta? Passava um drama pessoal. Ele falou sobre isso. Vocês falou muito bem, chega até a emocionar, né? Porque se fosse para falar a verdade eu até brinco, falei, não era nem para mim estar aqui, né? Mas acho que Deus coloca a gente em lugares que talvez você não imagina, mas vai ser um algo gigantesco na minha vida. E acho que aqui foi desde quando eu cheguei, a torcida da Ponte Preta me abraçou de um jeito, comissão técnica, os jogadores, então hoje eu tô muito feliz. Acho que não é a coração só minha, é do time, da torcida, do clube, né? Ponte Preta precisa viver isso mais vezes. Então eu tô muito feliz hoje, comemorar bastante que esse grupo, a comissão, todo mundo merece. Como eu até brinquei, falei, rapaz, eu tenho sorte nessas horas, já não é a primeira vez que sobra para mim definir, e graças a Deus eu concentrei bem ali, vi o goleiro mexendo antes. Ano passado bati 3 pênaltis na Série A e fiz os 3 gols aqui, na bola não estava entrando, mas na hora certa, no momento certo, mais importante do campeonato, entrou e é comemorar bastante. E agora comemorar bastante, mas a comemoração foi bastante no final de semana, né? Hoje ainda tem, o Hélio falou na coletiva que um jogador do grupo faz aniversário na segunda-feira, eles ainda vão celebrar hoje, mas já pensa em Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo, 6 horas da noite contra o Vitória lá no Barradão, o início da caminhada da Ponte Preta na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E na entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos até que cobrou contratações, reforços para a disputa da Série B. Usou muito o exemplo do Pablo Diego, né? Que ele é um jogador único no elenco, com as características que tem no estilo de jogo do Hélio, que são muito importantes. Então o Hélio pediu aí a contratação, principalmente de jogadores pro ataque, nessa função em que o Pablo Diego, que não jogou contra o Novo Horizontino, porque estava suspenso, Rafael Pio. O José Luiz Pires manda aqui, reflexão para todos nós. Por que o Elvis escolheu o gol da linha do trem para os pênaltis? Foi o Elvis que escolheu? Rapaz, eu não posso te afirmar com propriedade. Foi o árbitro, não foi? Por conta do árbitro. É um sorteio, né? Não, na verdade agora é o próprio árbitro, Lupe. E qual que tem sido o critério? Eles acabam optando onde está
parte da torcida adversária, para Uhum. tentar criar uma atmosfera neutra, né? Senão É. você acaba beneficiando muito o time da casa, né? É, porque ali você tinha os dois torcedores próximo ao ambiente batida de pênalti, porque ali tinha muita torcida da Ponte e tinha a torcida do Novo Horizontino. Se você coloca lá no busto, no portão de entrada, aí era só torcedor da Ponte, né? É mais por isso. Eu não consigo me lembrar uma vez que teve um jogador que ele falou o seguinte, que ele sempre, quando ele tinha que escolher, ele escolhia onde no fundo tinha menos movimento, ele falou, porque você vê o gol de uma melhor forma. Antigamente, hoje não, né? Até com a modernidade do futebol, mas antigamente não tinha nem placas de publicidade atrás dos gols, porque de repente o jogador pode utilizar uma letra como referência. Hoje tem, né? Hoje a gente meio que parou isso, mas eu lembro que uma época não podia nem colocar essas placas de publicidade, porque os jogadores na hora da cobrança eles poderiam utilizar como um ponto de referência. Intervalo, a gente já volta para falar do Bugrão. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. 11h51, Júlio Nascimento. Eu tava dando uma passadinha aqui no ge.com e tem a sua matéria, aliás, belíssima reportagem. De Osiel a Jamerson Bahia, Guarani teve 53 laterais nos últimos 10 anos. São mais do que 5 laterais por ano, Julião. Exatamente, e aí não entra nessa conta os improvisos, né, Pio? Então, a gente poderia até aumentar aí, provavelmente iria beirar os 60 nomes de laterais nos últimos 10 anos. E eu peguei esse recorte de 10 anos justamente para mostrar quanto que essa posição tem passado por uma rotatividade muito alta. E um detalhe, Pio, no caso da lateral direita, nessa lista, tem o Lennon, que vai bater quase 200 jogos com a camisa do Guarani. O Lennon tem ali 4 ou 5 anos de titularidade. Então imagine você, se não tivesse o Lennon nesse período, esse número provavelmente aumentaria aí nos 12, 13 nomes. Então é muita gente que passa por essa posição, que tem sido um problema há muito tempo para o Guarani. E quando o Guarani encontra um jogador de confiança, acaba negociando. Foi assim com o Bidu. O Bidu teve 2 temporadas como titular do Guarani, depois foi para o Cruzeiro e agora é negociado com o Corinthians. Vem o Matheus Pereira, do Cruzeiro, na negociação com o Bidu, que se destaca muito rápido e chama a atenção do futebol português e vai embora. E agora o Jamerson, né, que faz o caixa para o Guarani, mas ele fica pouco tempo, né? Não deu nem um ano de Jamerson no Brinco de Ouro e ele foi novamente negociado. E por esse motivo, o Guarani volta ao mercado e agora vai precisar contratar mais laterais. O Diego Porfírio deve ser o lateral esquerdo do Guarani, ele estava no Curitiba, jogador que será emprestado pelo Desportivo Aliança de Alagoas. Tem o Mike aí, né, Pio, que está no elenco também desde o ano passado, mas foi pouco aproveitado. O Eliel voltando de lesão. E no lado direito, por enquanto, só o Diogo Matheus. Tem o Ian Henrique, que é um jogador da base, 17 anos, deve receber oportunidades. O próprio Alvarino pode jogar aí improvisado.
mas o Guarani também deve buscar um lateral direito. O Daniel Guedes, jogador que está no Juventude, é um nome cotado. Então eu citei 53 laterais. Provavelmente na semana que vem já serão 55. Então a lista não para de crescer. Impressionante esse número mesmo, Pio. Com certeza. Alguma novidade em relação às declarações do Giovanni Augusto? A diretoria não se posicionou, né, Júlio? Não, a diretoria iria se posicionar, Pio, entre sexta e sábado, mas o Guarani está reunindo documentos que, segundo as pessoas que eu ouvi, comprovam que não teve nenhum grande atraso citado pelo Giovanni Augusto, né? Discordaram muito do termo que ele usou de clube largado, e uma das explicações é que nos últimos meses houve sim um atraso de dias, mas que isso teria sido comunicado ao elenco e o próprio elenco compreendeu. Que foi uma situação explicada e detalhada, porque um desses motivos do atraso envolve a recuperação judicial. Então o Guarani está passando por uma transição na ordem de pagamentos, a recuperação judicial entra nessa conta, e aí, de fato, houve sim, do final do ano para cá, alguns meses que o Guarani demorou mais dias do que o habitual para fazer o pagamento. Os funcionários também tiveram atraso no final do ano, essa situação foi regularizada recentemente. Então o Guarani ainda está planejando se pronunciar e até precisa, né, Pio? Porque senão dá a entender que o Giovanni Augusto tem muita razão no que ele disse. Então o clube está se preparando com detalhes e documentos, um pronunciamento aí para responder às acusações do Giovanni Augusto. É isso, o próprio Antônio Lupe também fez contato hoje, pedindo... Na sexta-feira? Na sexta-feira pedindo se havia algum posicionamento, mas por enquanto nada. Quando a gente coloca uma lista tão grande assim como essa que o Júlio trouxe, mostra que o planejamento em muitos momentos falhou, né, Carlão? Ô, Pio, a gente fala sempre aqui, né? A cada 2, 3 meses é uma equipe, né? No caso agora é o Guarani, mas a Ponte é a mesma coisa. É por isso que nós estamos tendo tantas dificuldades de realizarmos boas campanhas, né? A gente se depara hoje com, brigou pelo acesso, conseguiu escapar do rebaixamento, foi campeão dia 2, tal. Cara, pela tradição dos nossos clubes, e agora o Guarani, é muito pouco. É muito pouco. Nós vamos falar aqui de boa campanha do Guarani 2021 no Brasileiro da Série B. 5º, 6º lugar, ali a decisão contra o Botafogo e teve o derradeiro aqui contra o Goiás. Fora isso, eliminações constantes no Campeonato Paulista. Fez um bom jogo contra o Corinthians. Mas foi eliminado. Troféu Independência. Serve, não serve, foi eliminado. Cara, então a gente tem que exigir mais, sabe? Nós temos potencial. Não vou dizer que Campinas tem potencial para brigar com Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, mas tem potencial para mais. Eu acho muito pouco a gente se contentar em escapar de rebaixamento, sabe? Fazer festa. Antigamente a gente fazia festa por escapar do rebaixamento na Série A. Hoje todo ano escapa do rebaixamento da Série B para a Série C, sabe? Então nós estamos nos apequenando e isso mostra, cara, de 10 anos para cá, 53 laterais, né? 53 laterais. Eu tô pegando os nomes aqui, Julião, pelo amor de Deus, cara. Tem gente que a gente nem lembra. Tem gente que eu não consigo lembrar, tô fazendo força, desculpe até a ignorância, mas é muita gente. E isso mostra, assim, é claro, o Guarani passou por vários momentos, muitas transições, mas isso é em uma ou duas posições. Sem falar volante, sem falar zagueiro, sem falar atacante. Então isso mostra o porquê nós estamos nos distanciando de boas campanhas. Estamos nos contentando em escapar de rebaixamento, em enfrentamos o Corinthians. É muito pouco. A gente tem que atingir um outro grau aqui no futebol de Campinas, mais precisamente no caso aqui, o Guarani. Fábio Scheibe, pra gente terminar às 11h58, o VP ainda é técnico do Flamengo, né? Ainda é técnico, mas nessa madrugada já haviam rumores que ele seria desligado hoje pela manhã. Até a imprensa carioca falando muito, inclusive o jornalista Vene Casagrande cravou que ele será demitido ainda hoje pela manhã, agora à tarde, né? E Jorge Jesus é prioridade, segundo o repórter Eric Faria. Ontem ventilou-se também a possibilidade do Tite, mas Jorge Jesus deve ser a opção mesmo, viu? Nova pesquisa de torcida no Brasil, Antônio Lupe. Manda pro ar! Flamengo 24%, Corinthians 18%, Palmeiras 9%, São Paulo 8%, Atlético Mineiro e Cruzeiro empatados com 5%.
Então o Flamengo ainda domina esse Brasilzão. Ainda domina esse Brasilzão de meu Boa. Deus. O pessoal então tá preocupado, hein? Nossa senhora. Ora, pois. 24% estão chama preocupados. atenção o Palmeiras. Nas últimas Nossa, pesquisas, cresceu. assim, o São Paulo tinha mais torcida que o Palmeiras. Mas também as conquistas. Ah, né, tá louco. O pessoal tá reclamando aqui, Fábio Chave, do preço de estacionamento e do ingresso lá no Allianz Parque. Tava caro mesmo, Fabião? Você achou também? Eu como fui com a carteirinha da imprensa, eu consegui pagar. Então o senhor deu uma carteirada. Você quer saber? O Abel Ferreira paga estacionamento no Allianz, o Fábio Scheibe não. É verdade. É isso. Fui com a carteirinha da imprensa, Julião. Eu vi isso. Cara, que coisa, o Fábio Scheibe tá voando. O Fábio Scheibe tá no patamar. Ele tá, cara. Ele tá diferente. Ele tá igual a Lina Pereira voando. Aliás, tá igual sabe a quem decisão também... tem que ser acompanhada de perto, decisão. Sem dúvida, claro. Aliás, um grande abraço pro pessoal lá da Paraíba, né? Que... Rapaz do céu. Eles estão bem, Vou então. fazer um churrasco dentro da equipe. Né? É que tava bem empolgante a transmissão lá, né? Tô com dó do rapaz do fundo que tomou uma dedada no olho. Pra quem não viu essa aí, procura no YouTube. Confusão, sei lá. Confusão na Paraíba e Souza, decisão. Botafogo e Souza, decisão. Teve uma briga em uma das rádios lá na cabine e tava sendo transmitido ao vivo. E acho que a rádio chama Rádio Amizade, hein? Que bom! Sensacional! Gente, até as 4 no Arena CBN, Carlão. Valeu, Julião, Fábio Scheibe. Obrigado aos ouvintes por tantas mensagens. Desculpa para quem não deu tempo de ler. Tchau! CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD